Mais um estudo hoje aqui, nos Segredos da Alma, Apocalipse 23. Hoje falaremos aqui do capítulo 19 do Apocalipse, que fala sobre o júbilo no céu, a glória no céu, o louvor no céu, a glória que é dada ao Deus Altíssimo e ao Senhor Jesus, que estão entronizados no céu. Um júbilo, uma glória, um louvor, uma adoração de todas as almas salvas, de todos os tempos, que estarão diante do grandíssimo altar, do trono, diante do trono, do altíssimo trono do Deus Altíssimo e do nosso Senhor Jesus, lá no céu, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, começaremos esse estudo assim. Como João diz, na visão que teve, através do anjo que lhe mostrou. Eu creio, talvez fosse Gabriel a mostrar essa visão a João. Porque quando Daniel teve a visão do Apocalipse, veio uma voz que era do Senhor Jesus e disse: Gabriel, mostra-lhe a visão. Eu creio que o Senhor Jesus também, nesse tempo, enviou a Gabriel para mostrar a visão do Apocalipse, do futuro, não é? O que está escrito hoje, que estamos a ler, através de Gabriel. Então continuaremos a ler, a dizer assim: depois dessas coisas, diz João, que coisas? Ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo, quer dizer, depois destas coisas, do quê? De tudo o que tinha acontecido, da destruição da meretriz e da grande Babilônia. Depois dessas coisas, quer dizer, de tudo ter passado, então João começa uma nova visão lá no céu, das coisas lá no céu, com os salvos, com todos os salvos. Diz assim, ouvi, diz João assim, grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz. A grande meretriz, é a igreja idólatra, que estava dentro da grande Babilônia, que se alastrou com a sua idolatria por toda a terra. A idolatria é adoração aos santos. Todas aquelas pessoas que têm um santo, um objeto dentro de casa e prostra e pede algo a esse santo, a essa imagem, quer seja de ouro, de metal, de pedra, de marfim, seja lá o que for, e se inclina e pede alguma coisa a esse Deus, que não é Deus, que é um falso Deus, é considerado por Deus idolatria. É a prostituição espiritual. Quer dizer, diz assim, pois julgou a grande meretriz, que estava dentro da cidade da grande Babilônia, que era a igreja do anticristo, a igreja idólatra, que corrompia a terra com a sua prostituição, com a idolatria, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quer dizer, de todos aqueles que serviam a Deus, todos os santos, que pregavam o Evangelho, que falavam do Senhor Jesus, que foi através dessa igreja da meretriz, quer dizer, daqueles que se dizem servos de Deus, que trabalham, os sacerdotes do diabo, que perseguiram os servos do Deus Altíssimo e os mataram, não é? Durante toda a tribulação. E esses agora estão salvos, estão lá no céu, dando glórias e aleluias para o Deus Altíssimo. E continua a dizer assim, segunda vez disseram, João fala, aleluia, e a sua fumaça, aquela multidão que está diante do trono do Altíssimo, diz assim, João diz assim, aleluia, e a sua fumaça só pelos séculos dos séculos. Que fumaça é essa? Essa fumaça
quando essa multidão toda está diante do trono de Deus Altíssimo, é a fumaça da glória do Deus Altíssimo que sobe pelos séculos dos séculos. Porque essa fumaça foi a fumaça que entrou dentro do santuário, ali do tabernáculo, enquanto toda a tribulação se passava. E só com o cumprimento de toda a profecia, então, essa glória, que é a glória de Deus, saiu, agora sobe pelos séculos dos séculos. Quer dizer, essa fumaça não é fumaça da grande Babilônia ter sido queimada, porque ela não subirá pelos séculos dos séculos, porque ela foi afundada. Então, essa glória dessa fumaça é a glória do Deus Altíssimo, porque no deserto, quando guiava o povo através de uma coluna também, né, que era uma nuvem, Deus se manifesta muitas vezes através da fumaça, que é a sua glória, diz aqui na palavra de Deus, mesmo no Antigo Testamento. Por isso, aqui se refere à glória do Deus Altíssimo, uma fumaça extraordinária. Não é essa fumaça que você vê aqui na Terra, não é? Que sai dos vulcões, fumaça do incêndio. É uma fumaça que contém a glória de Deus. Algo lindo, extraordinário, não é? Saem trovões, saem muitas coisas, luzes extraordinárias. É uma glória essa fumaça, porque é fumaça do que representa, é o próprio Deus, aonde ele vai, aonde ele penetra. Lembra-se, quando ele penetrou essa fumaça dentro do santuário, nem os querubins, nem os santos sacerdotes, os anjos que são os santos sacerdotes lá no céu, puderam ficar dentro do tabernáculo, do santuário do tabernáculo. Não puderam, porque aquela glória, que essa fumaça, é tão forte que nem eles conseguiram ficar dentro do santuário. E João continua a dizer assim, os 24 anciãos, que são os 24 reis que se assentam ali no trono, diante do trono de Deus, com os 4 seres viventes, que são os 4 querubins que existem no céu. Só existem 4 querubins. E esses 24 reis, só o Senhor Jesus sabe quem eles são, não é? Que são os que lá no céu, esses 24 reis, por isso que o Senhor Jesus é o rei dos reis, porque esses 24 reis, com esses 4 querubins, veremos que todo o Apocalipse fala desses 24 e desses 4 querubins. São eles que gerem ali o céu. São eles que organizam o céu. São eles que recebem a ordem do Senhor Jesus para controlar e manter o céu em ordem. São esses 24 anciãos, que são os reis, por todo o reino do céu, com esses 4 anciãos, com esses 4 querubins. Não é? Então são eles que têm a autoridade máxima lá no céu, que gerem o céu através do Senhor Jesus. Prostraram-se esses seres e adoraram ao Deus Altíssimo, que se acha sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. Quer dizer, o Deus Altíssimo que se encontra assentado no trono, o Deus Altíssimo, dá glórias e aleluia. Por quê? Tudo foi cumprido, tudo foi destruído, porque chega agora a glória, o reinado do nosso Senhor Jesus. Porque vem aí um único reinado, todos adorarão e glorificarão ao nosso Senhor Jesus, porque já não existe mais o reino das trevas, só existe o reino agora do nosso Senhor Jesus. E continua a dizer assim, João, saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos que o temeis, os pequenos e os grandes. Saiu uma voz, quer dizer, talvez quem está ali no trono, ali, um exemplo, em volta do trono, onde o Deus Altíssimo está sentado e o Senhor Jesus está sentado no trono branco, à direita do Deus Altíssimo que se assenta no trono azul,
em volta do trono, não é? Ali na plataforma do trono estão os 4 querubins. São os 4 seres mais extraordinários, digamos, a obra-prima do Deus Altíssimo que estão ali no trono. Talvez essa voz que João fala agora veio de um deles, dizendo assim: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que temeis, os pequenos e os grandes. Quer dizer, no céu há pequenos e grandes. Mas não foi Deus que fez essa escolha, dizer assim, olha, este é pequeno, este é grande. Esses pequenos são os salvos, somos nós. Nós seremos grandes ou pequenos no céu, dependendo do que nós fazemos aqui na terra, do nosso coração, do nosso procedimento, da nossa vida com Deus. Porque o galardão é que vai justificar e fazer de uns grandes e outros pequenos. Fora aqueles que foram salvos pela misericórdia, que com certeza não vão ter grande galardão a não ser da salvação, da árvore da vida, não é? Das águas que vai beber. Então, quer dizer, há grandes e pequenos. Mas Deus não faz, como diz, exceção de pessoas. Somos nós. As pessoas vão receber o galardão conforme o que fizeram para com Deus, conforme o que elas são para com Deus. Não só o que nós fazemos. O mais importante para Deus é aquilo que nós somos. Então o galardão virá por isso. Não só o que nós fazemos, mas porque nós somos para com Deus. Isso é que vai fazer haver pequenos no céu e grandes no céu. Não é alguém que pensa assim, foi grande aqui na terra. Não. Há pessoas, mas isso são poucos. Os grandes profetas, claro, tipo Moisés, Elias, João Batista. João Batista foi o maior profeta de todos os tempos. Nascido de mulher, diz a Bíblia, disse o Senhor Jesus. Não foi ninguém mais que disse, não é? Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Mas entre os homens não existe nenhum ser humano que foi maior do que João Batista. Então, quer dizer, vemos que esses grandes, como esses grandes profetas, eles serão grandes no céu. Isso não há dúvidas. Mas nós, hoje em dia, vamos receber, quando formos salvos, o galardão que nos vai fazer maior ou menor. E assim haverá essa diferença no céu. Que esse galardão que nós vamos receber, que será os 1000 anos nas bodas do Cordeiro, a festa da coroação do nosso Senhor Jesus. E continuaremos a ler aqui assim. Diz assim: então ouvi uma voz de João, de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: essa grande multidão são todos os salvos que estão diante do trono de Deus, de todos os tempos. Todos os salvos, dizendo assim: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, quer dizer, o próprio Senhor Jesus enfeitou a grande cidade de Jerusalém, que será o lugar aonde todos os salvos irão habitar eternamente. Quer dizer, um novo céu e uma nova terra. Ali no céu, não será aqui na terra, no céu haverá essa grande cidade que estará dentro do novo céu e da nova terra, que para nós hoje foi-nos dado o novo da nova Jerusalém. Mas, ao lá chegarmos, nos será dito um novo nome dessa grande cidade. Não é? Que é quadrangular. Essa cidade é 12 vezes maior do que a própria terra. 12 vezes. Imagina a multidão dos salvos de todos os tempos que estarão dentro dessa grande cidade. E o Senhor Jesus já preparou essa cidade para nós.
porque o Senhor Jesus disse que ia preparar moradas na casa do meu Pai. Existem muitas moradas. É o Senhor Jesus que preparou, preparou moradas para nós, dentro dessa grande cidade chamada Jerusalém, aonde todos os salvos irão viver e habitar para sempre com o nosso Senhor Jesus e o Deus Altíssimo, que estará conosco lá. Não se esqueça disso. Nós estaremos diante do Deus Altíssimo, ali na Nova Jerusalém. E João continua a dizer assim, após ele dizer assim, alegremos, ele diz assim, pois lhes foi dado vestir-se ao povo, foi-lhes dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Pois o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, dos salvos. Todos aqueles que são santos, foram salvos, vão se vestir de linho finíssimo, não é? Que são os atos das suas justiças. Por isso é que são salvos. Estarão lá no céu. Serão vestidos de linho finíssimo, resplandecente e puro. Quer dizer, uma veste celestial que não existe aqui na terra. Quer dizer, com certeza, uma veste extraordinária, não é? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Quer dizer, aqui também fala que o Senhor Jesus se vestirá dessa maneira, não é? Ele também se vestirá de linho finíssimo, resplandecente e puro. Exatamente como as almas que foram salvas, que foram vestidas desse linho finíssimo, puro e resplandecente. E continua a dizer assim, João, então falou-me um anjo, o anjo que falava com ele, com certeza eu creio que seja Gabriel. Escreve, bem-aventurado, quer dizer, feliz, aqueles que foram chamados às bodas do Cordeiro. Quer dizer, são todos que são chamados à festa, à coroação do nosso Senhor Jesus, às bodas do Cordeiro, ali dentro da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra? Claro que não. Mas todos os salvos que estão diante do trono de Deus, toda aquela multidão, todos os salvos de todos os tempos estarão. Mas quem são esses que não estarão? Vamos continuar para esclarecer e mostrar quem são esses que não estarão nas bodas do Cordeiro, não é? E escreveu, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Continua João a dizer assim, prostrei-me, não, disse o anjo, né? E acrescentou o anjo para João, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então agora João diz, ele é que diz assim, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, quer dizer, o anjo talvez seja Gabriel, disse assim, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho do Senhor Jesus. Quer dizer, os anjos são servos do Deus Altíssimo. E se nós servimos a Deus, nós também somos servos. Então, quer dizer, ele é servo, os anjos são servos do Deus Altíssimo e nós somos servos. Então, eles trabalham conosco. Eles são uma parceria conosco, servindo a Deus. Tipo assim, se hoje eu prego esse evangelho, um exemplo, esse apocalipse agora, com certeza está aqui um anjo que é servo do Deus Altíssimo. Eles se encontram aqui comigo. Por quê? Porque eu estou aqui a pregar o evangelho. Não só se eu faço a vontade de Deus, eu ando de conformidade a esta palavra, eles estão aqui comigo. Porque estão a servindo a Deus. Porque são eles que estão aqui ao meu redor e de redor para me defenderem
dos ataques do diabo. Então, quer dizer, servem a Deus do lado espiritual daquilo que eu não vejo para me defenderem. Quer dizer, servindo a Deus de uma outra maneira, mas primeiro, para eles me servirem, para eles servirem a Deus, não a mim, é porque eu sirvo a Deus. Então, juntamente comigo, eles trabalham. Aquilo que eu não vejo, eles veem e eles me defendem. É assim que funciona o mundo espiritual. Mas para aqueles que fazem a vontade de Deus. É assim que acontece. Eu não preciso ver os anjos. Eu nunca vi um anjo e nunca verei um anjo. Porque é assim que funciona. Mas eu creio. Eles estão aqui, não é? Ao meu redor, porque ao derredor encontra-se ali os demônios, o diabo, aqui cercando aqui, para ver se eu falho, para que abra o espaço entre os anjos, para eles poderem passar e me atingir. É assim. Quando a pessoa vive no pecado, os anjos se afastam, criam espaço e eles vêm diretamente. Por isso é que é necessário que o servo de Deus Altíssimo, aqueles que dizem que são servos, não é? Se verdadeiramente são servos, eles têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é impossível pregar esse Evangelho com autoridade e poder. Então, por isso é que existem vários falsos profetas, porque eles não têm o Espírito de Deus. Ainda que o servo de Deus, vamos dizer, eu falho por algum momento e abro espaço, o diabo passa, ele não consegue entrar em mim, porque dentro de mim existe o Espírito do Deus Altíssimo, dentro do meu coração e aqui na minha mente. Eles podem chegar até a minha carne, mas depois tem que ir embora, tem que sair. Por quê? Porque foi uma falha minha. É assim que funciona. Por isso que os anjos estão aqui em volta de mim. Para que você entenda o mundo espiritual. Por isso, para agradar a Deus a todo o tempo, eu tenho que andar fielmente a todo o tempo diante de Deus. Para que esse cerco dos anjos esteja sempre fechado e bem trancado. Para que os anjos não tenham espaço para penetrar e chegar até a mim. Esse é o escudo do Deus Altíssimo. Em nome do Senhor Jesus. Então, continuando, João diz assim, o anjo diz assim, falando com João: sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho do Senhor Jesus. Somos nós que mantemos o testemunho do Senhor Jesus, que pregamos o Evangelho. Todos aqueles, ainda que não pregam o Evangelho, falem do Senhor Jesus, que evangelizam, não é? Servem o Senhor Jesus, andam de conformidade com essa palavra, são testemunhas do Senhor Jesus. Adora a Deus, disse o anjo a João. Adora a Deus, porque só Deus é digno de adoração. O Deus Altíssimo, o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo. Pois o testemunho do Senhor Jesus é o espírito da palavra. Quer dizer, toda profecia, todo o testemunho do Senhor Jesus é a profecia, é o cumprimento de toda a palavra de Deus, que é a profecia dessa palavra, principalmente aqui do Apocalipse. Então, para explicar aquilo que eu ia explicar, quem são esses que não entrarão nas bodas do Cordeiro, que não foram aqui, diz assim, o anjo assim. Então me falou um anjo a João, creio que foi Gabriel: bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Bem-aventurados são aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Por quê? Porque há os que não entrarão nesse milênio para se festejarem a coroação do nosso Senhor Jesus e receberem o galardão. Essas pessoas que serão salvas, elas estão adormecidas, essas almas. Por quê? Essas almas pertencem à segunda ressurreição. Eles não pertencem à primeira ressurreição.
aqui no capítulo 20, no capítulo a seguir, porque nós estamos a falar do capítulo 19, diz assim, no capítulo 5, 25, capítulo 20, versículo 5, diz assim, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Os 1000 anos do quê? Das bodas do Cordeiro. Após o mundo ser destruído, a grande Babilônia, não é? Ter sido afundada e o mundo ter sido destruído pelo Senhor Jesus, pelo fogo, então começa a glória lá no céu, o reinado do nosso Senhor Jesus, que será as bodas do Cordeiro por 1000 anos. Todas as almas que foram salvas durante toda a tribulação, que pertencem à primeira ressurreição, estarão ali os 1000 anos nas bodas do Cordeiro. Mas estes são os da segunda ressurreição. Por isso é que diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta que ele fala agora, os que participaram da primeira ressurreição, que estão salvos e ali nas bodas do Cordeiro, ele diz, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes do Deus vivo e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos, os salvos da primeira ressurreição. Esses que foram salvos na segunda ressurreição, pela grande misericórdia do Deus Altíssimo, que enviou, não é? O segundo evangelho, o evangelho eterno. Por quê? Porque o anticristo fez desaparecer a palavra de Deus sobre a face da terra nos 1000 anos que esteve aqui a reinar, enquanto o diabo esteve ali no inferno. Quer dizer, ele fez desaparecer o evangelho. Então será trazido pelo anjo do céu esse evangelho. Então esse evangelho será pregado. E essas pessoas que irão ser mortas, não é? Da segunda, que será o segundo arrebatamento, que são esses da segunda ressurreição, esses não participarão, não vão ter parte, né, ali na festa das bodas do Cordeiro, dos 1000 anos da coroação do nosso Senhor Jesus. Não farão parte, eles simplesmente estarão adormecidos. Mas o que é que vai acontecer com eles? Esses, também que será uma grande multidão, estarão perante o trono do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus. Não o trono altíssimo que eu falei, do Deus Altíssimo que é o trono azul, mas o trono branco, porque é o Senhor Jesus que vai julgar após os 1000 anos do seu reinado. Aonde ele vai julgar esses da segunda ressurreição, que estarão à direita do Pai, que serão os salvos, não é? Que serão os cabritos, como o Senhor Jesus já tinha dito, quando ele esteve aqui na terra, né? Que há separação entre os bodes. Os bodes são todos aqueles que serão arrancados do inferno e serem julgados e serem lançados ali no lago de fogo e enxofre. São essas pessoas, são essas almas que serão julgadas após as bodas do Cordeiro. Porque os salvos da primeira ressurreição, nós hoje do arrebatamento, todos nós não seremos julgados, não estaremos diante do trono branco. Simplesmente os da segunda ressurreição, que serão os cabritos, e os outros, que estão todos no inferno, com todos os demónios, com o diabo que já estará naquele momento ali no lago de fogo e enxofre, juntamente com a morte e com o falso profeta, todos os demónios e depois todas as almas serão arrancadas do inferno, julgadas e lançadas no lago de fogo e enxofre. Os únicos serão salvos, julgados e vão receber um galardão merecido, né? Merecido pelas suas justiças, por isso é que foram arrebatados no segundo arrebatamento. São esses os cabritos que estarão à direita do Senhor Jesus. Espero ter explicado bem
essa parte da palavra de Deus em nome do nosso Senhor Jesus. Até o próximo estudo. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.